Olá, cursista, tudo bem? Chegamos à nossa última semana de estudos. Na semana anterior, nós estudamos a linguagem SQL na prática e também seus principais comandos. E para fechar o conteúdo da nossa disciplina, hoje nós vamos aprender um pouco sobre restrições e visões em bancos de dados. Vamos lá então. Mas antes de começar direto no assunto, nós vamos introduzir alguns conceitos, a fim de esclarecer um pouco mais sobre a forma de como os bancos de dados são estruturados. Um importante conceito é o conceito de instância de banco de dados. Esse conceito está relacionado com uma cópia do software, do SGBD, que está sendo executada no computador. De forma análoga, nós podemos pensar em um programa qualquer que pode ser carregado na memória do computador várias vezes. Para cada execução do programa, nós damos o nome de uma instância de execução do programa, ou seja, cada cópia pode ser executada de forma independente. Para cada instância do SGBD executada na memória, existe uma ou mais áreas de disco, onde os dados propriamente ditos são armazenados em um ou mais bancos de dados de usuários. Normalmente, os SGBDs eles criam, para registrar todas as informações globais de uma instância, um outro banco de dados especial que é chamado de catálogo. E ele possui uma estrutura de tabelas proprietárias conforme o fabricante. Além disso, para cada banco de dados de usuário criado, o SGBD cria algumas tabelas adicionais, as quais podem considerar em linhas gerais como sendo um catálogo local interno para cada banco de dados específico. Qual que é o objetivo do SGBD a fazer isso? Ao criar esse banco de dados global e as tabelas locais, o objetivo de catalogar todas as informações necessárias ao gerenciamento dos bancos de dados, tais como definição de quais usuários existem em uma instância, quais usuários estão cadastrados a poderem acessar esses bancos de dados, quais são os tipos de acessos permitidos aos usuários, quais são as tabelas e seus atributos, quais são as chaves primárias, quais são os seus índices, as visões, restrições de domínios e procedimentos armazenados. Então, todos esses dados são registrados nos catálogos global e local, onde são chamados como metadados, que são os dados sobre outros dados. Vamos ver uma representação conceitual de uma instância através de uma figura. Então, temos aqui na figura vários bancos de dados gerenciados pelo SGBD, como vimos na demonstração da última aula. E nós vemos também a figura de um conceito do catálogo representados. Então, temos aqui um banco de dados 1, que pode ser, por exemplo, aquele banco de dados que nós criamos na última aula, banco de dados escola. E aqui temos um outro banco de dados, por exemplo, clínica, e qualquer outros bancos de dados aqui armazenados. Tudo isso aqui é gerenciado pelo SGBD, que pode ser o MySQL, SGBD, que pode ser o MySQL, que pode ser o PostgreSQL, pode ser o Oracle, pode ser qualquer o Firebird e pode ser qualquer um outro SGBD. Então, além dele ter esses bancos de dados que a gente mesmo cria, a gente cria esses bancos de dados aqui através do comando create database, certo? Esse aqui foi os bancos de dados que a gente criou. O próprio banco de dados, ele cria esse banco de dados aqui chamado catálogo global. Esse banco de dados catálogo global vai ter informações que são chamadas de metadados. Metadado é um dado a respeito dos dados. Então, o catálogo global é cheio de metadados. E quais são esses metadados? Quais são esses metadados? São as informações de qual é o usuário que é o dono desse banco de dados, quais são os usuários que têm permissão de acesso a cada banco de dados e dessas outras informações. Além disso aqui, dentro do próprio banco de dados, esse banco de dados que a gente criou, ele também cria um banco de dados local, chamado catálogo também, que possui, na verdade, uma estrutura de informações, de metadados, sobre as informações específicas desse banco de dados aqui. Então, aqui, o catálogo global vai ter informações sobre todos os bancos de dados armazenados e o catálogo local vai ter informações sobre o banco de dados especificamente. Tudo isso aqui, pessoal, compõe uma instância do banco de dados, tá bom? Uma instância em execução, uma instância do SGBD. Ficou claro aí?
Nós fizemos esse breve parênteses para dizer que toda SGBD deve possuir, além dos dados dos usuários persistidos na tabela, ele também tem que ter informações sobre as suas estruturas, as estruturas dos dados, suas regras de restrições semânticas, aquelas restrições que são implementadas em um banco de dados como metadados. Cabe ao SGBD, ao Sistema Gerenciador de Banco de Dados, antes de fazer qualquer manipulação nos dados dos usuários, verificar essas informações registradas no metadados, a fim de validar se tal manipulação não está violando nenhuma restrição definida previamente. Esse conjunto de regras, ele permite aumentar a confiabilidade dos dados armazenados, pois permite expressar qual é o significado do dado. Então, se, por exemplo, nós temos um campo lá chamado altura, que possui uma restrição de domínio de ser do tipo inteiro, do tipo float, né? A altura tem que ser do tipo float. Por quê? Porque a altura de uma pessoa, ela pode ser expressada em 1,2, 1,92, 0,92 e por aí vai. Nós não podemos expressar a altura de uma pessoa através de um texto. 1 metro e x centímetros. Nós não podemos representar a altura da pessoa com um texto. Nós representamos ela com um dado numérico, com um valor real. Então, essa restrição já é dada no banco de dados. Então, na hora que você for inserir um valor no campo altura, se ele não for desse tipo de dado, ele não vai aceitar, vai dizer, opa, você está inserindo um dado que não é do tipo que pode ser aceito. Você está inserindo um dado que é inteiro, que é texto, em um lugar que só aceita valores reais, valores float. Ok? Então, esse é um dos exemplos em que a restrição é verificada no metadados, no catálogo global. E também no catálogo local dos dados. Como vimos, normalmente, uma instância de um SGBD mantém parte das informações do catálogo em tabelas específicas de um banco de dados de uso global, complementados por informações que são pertinentes a cada banco de dados existente. Então, temos o banco de dados catálogo global e também as informações locais de cada banco específico. O banco de dados, pode ser só de banco de dados? O banco de dados global, ou Master Catalog, ele é criado automaticamente no momento em que se cria uma nova instância do SGBD. Então, é o próprio SGBD que faz a criação desse banco. Ele contém as informações de uso compartilhado para todos os bancos. Então, aqueles exemplos que a gente deu, o banco escola, o banco clínica, qualquer banco que você criar. Enquanto que as demais informações necessárias são armazenadas em tabelas específicas, criadas no instante da criação de cada banco de dados de usuário. Essas informações dizem respeito exclusivamente a um único banco de dados. As restrições que estamos discutindo, elas ficam armazenadas dentro das tabelas do catálogo do SGBD. Essas restrições são criadas para garantir a integridade dos dados. Devemos entender integridade nesse contexto no sentido amplo de consistência de dados. Lembramos o exemplo da altura citado anteriormente. Basicamente, existem dois tipos de integridade em um banco de dados. E é através do catálogo que a gente deixa elas especificadas para que o banco sempre mantenha elas no banco de dados. Então, os tipos de restrições, elas podem ser as restrições declarativas, que utilizam de restrições que são chamadas constraints, e as regras, rules. Nós vamos dar exemplo disso aí, tá bom? Um outro exemplo das restrições são restrições procedurais, que elas utilizam storage procedures, ou procedimentos armazenados, e triggers, que são chamados gatilhos. Esses tipos de restrições procedurais, não vamos entrar no contexto delas aqui hoje não, tá bom? Nós vamos citar quais são elas e como elas funcionam, mas nós não vamos aprofundá-las no nosso curso. As instruções declarativas, um exemplo dela é a restrição declarativa, é aquela restrição primary key. Nós vamos vê-la. Então,
para implementar a integridade declarativa de dados, nós temos os elementos chamados de constraints, restrições. Essas constraints elas devem ser criadas utilizando as instruções de criação e alteração da tabela. Então, é na hora que a gente vai lá e faz o create table que a gente tem que colocar qual é a primary key, qual é a chave primária daquela tabela. Nós podemos fazer isso também, se a gente esqueceu na hora de fazer o create table ou fez errado, a gente pode utilizar depois o alter table, né? Que é para alterar a tabela. Então, através do comando create table, nós inserimos a restrição, que é a restrição primary key, como a gente viu no exemplo na última aula. Esse tipo de restrição ela é dita declarativa, pois ela é registrada no catálogo do banco através da declaração de comandos. Então, quando a gente declara lá create table, alunos, e colocamos lá campo código do tipo inteiro, autoincremento, primary key, código, todas essas informações elas são dadas através de um comando declarativo SQL. Então, por isso é chamada de restrição declarativa. Quando a gente diz que um campo é primary key, ou seja, que ele é chave primária, nós não vamos autorizar a inserção de dados pelo usuário. Vocês lembram que quando a gente foi inserir o dado no campo código, a gente não inseriu? Porque é o próprio banco que vai inserir o código lá, que é autoincremento, que é 1, 2, 3, e vai seguir uma sequência inteira, para preencher aquele campo, ok? Então, a gente não pode inserir dados naquele dado. Isso é um tipo de restrição, porque senão eu poderia inserir lá um usuário e colocar um código qualquer que estaria fora da sequência e não poderia identificar corretamente o usuário. Então, esse é um tipo de restrição. Agora, para implementar a integridade procedural, em vez de declarar cláusulas que criam restrições semânticas, nós vamos escrever procedimentos, é como se fossem programas dentro do próprio banco de dados, e definir gatilhos, que são chamados triggers, que ficam diretamente associados às operações de insert, update, delete, de cada tabela que a gente tem no banco de dados. Esses programas eles são escritos utilizando uma linguagem normalmente conhecida como Storage Procedure Language, ou SPL. A SPL é um código-fonte que utiliza comandos de desvios, estruturas de repetições e sentenças SQL que possibilita ao usuário criar regras. Entretanto, esses temas não serão aprofundados nesse curso. Só para você saber, os procedimentos armazenados, ou Storage Procedures, eles são ativados quando, por exemplo, você quer inserir um dado em uma tabela aluno, certo? E essa tabela aluno, ela possui, por exemplo, uma chave estrangeira lá que liga esse aluno ao curso, que é uma outra tabela, ok? Aí você tem lá, por exemplo, o curso. Você tem lá, por exemplo, o curso de informática, que tem um código X lá, por exemplo. E esse aluno aqui, Pedro, por exemplo, está matriculado no curso de informática. Quando eu tentar deletar esse curso de informática aqui, o banco de dados vai dizer, não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque existe um aluno matriculado nesse curso. Então, você não pode deletar o curso porque existe uma dependência aqui de chave estrangeira com outra tabela. Lembram disso? Lembra da chave estrangeira? Então, esse é um dos procedimentos. Então, você vai dar uma alternativa para ele. Se a pessoa tentar deletar um dado que tem dependência com outros dados, de outras tabelas dentro do banco, você vai escrever um procedimento armazenado que diz o que ele deve fazer nessa situação. Então, em vez de deletar, você vai fazer um outro tipo de manipulação, etc. Então, esse é um exemplo dos procedimentos armazenados e das triggers, ok? Então, aqui nós temos uma tabela que possui alguns exemplos das restrições existentes. Essa tabela pode ser encontrada no nosso livro didático. A restrição default, para que ela serve? Ela indica um valor padrão para um atributo, quando o mesmo não for especificado de forma explícita no comando insert. Então, exemplo, se a tabela, por exemplo, o item NF, que é um item de nota fiscal, possui um atributo chamado valor do desconto, que é um decimal 7.2, default. Ou seja, ao inserir uma nova linha, se o valor do desconto for omitido, ou seja, se a pessoa não colocar lá insert, valor, e colocar values, colocar esse valor do desconto explícito,
ele então vai utilizar a constraint default e o valor atribuído será um valor igual a 0 automaticamente na linha inserida. Então aqui, o valor do desconto é default 0. Se a pessoa não especificar que existe algum desconto, ele sempre vai ser 0. Então essa é uma restrição. É uma constraint chamada default. É você definir um valor específico caso nenhum valor seja dado a esse atributo. Um outro tipo de restrição é a restrição check. Ela permite criar uma regra para o preenchimento de um atributo qualquer em uma tabela. Na regra, nós podemos utilizar valores de outros atributos da mesma tabela para fazer a validação dos dados. Por exemplo, se essa tabela item NF, item nota fiscal, possui os campos valor da venda e valor desconto, uma possível restrição que se aplica é que o valor desconto tem que ser menor que o valor da venda. Então, quando a pessoa for inserir, dar um insert nessa tabela item nota fiscal, ele vai fazer um check, ou seja, uma conferência, uma checagem se o valor do desconto é menor do que o da venda. Então, isso é uma restrição. Perceba, pessoal, que todas essas restrições devem ser criadas e pensadas na criação da estrutura do banco de dados. Porque se nós não fizermos esse tipo de amarração, o nosso banco de dados vai ter dados inconsistentes, vai ter valores errados, vai ter informações que não são corretas e por aí vai. Então, nós precisamos criar tudo isso e pensar nisso antes da criação dos dados, para que o banco de dados seja real, seja efetivo, tenha valores e informações que são, na verdade, utilizadas, ok? Um outro tipo de restrição é aquela que já vimos, que é a primary key, é a chave primária. Ela define um ou mais atributos como chaves primárias. A chave primária identifica unicamente uma linha em uma tabela. Podemos criar somente uma primary key por tabela e não podemos colocar o valor null nos campos que compõem a chave primária, ou seja, lembra lá dos atributos obrigatórios? Se ela é not null, ele é um campo obrigatório. Se ele é null, ele é um campo não obrigatório. Como a chave primária é o campo que identifica unicamente uma linha da tabela, um registro, então ele nunca vai poder ser null, ou seja, ele nunca pode ser vazio. Então, tudo isso é um tipo de restrição. Se nós não criarmos uma restrição que impeça que um registro seja inserido no banco de dados sem a sua chave primária, nós vamos ter registros que não vão ser encontrados, porque não vão ter um atributo que vai ser identificado unicamente. Então, imagine que você tem uma tabela lá que tem o campo CPF, que é a chave primária da tabela. Se você colocar ele como null, ou seja, permitir que ele esteja vazio, o CPF da pessoa vai estar lá vazio, não vai ter nada escrito. Quando você precisar fazer algum tipo de manipulação com o dado dessa pessoa, você não vai conseguir identificá-la, porque o CPF, que é o atributo que identifica unicamente aquela informação na tabela, vai estar vazio. Então, a gente tem que amarrar isso aí, não permitir que essas informações sejam inseridas erroneamente no banco de dados, tá bom? Um outro tipo de restrição é a restrição unique. Ela valida os demais atributos de uma tabela que também devem possuir valores únicos. Diferentemente da primary key, nós podemos colocar várias restrições unique por tabela. A unique significa único. É como, por exemplo, nós temos o valor código, que ele é único para uma pessoa dentro do banco de dados. Mas nós também temos CPF, nós também temos a matrícula, nós também temos o código do curso, etc. Então, nós temos vários atributos que eles também podem ser chamados de único, mesmo que não sejam uma chave primária, ok? Então, nós podemos declarar o valor unique para mais de um atributo na tabela, tá bom? E a restrição foreign key. Foreign key significa chave estrangeira. Aqui é a chave estrangeira que a gente já estudou, mas ainda não viu ela como é feita na prática. A chave estrangeira, ela é utilizada para implementar o conceito de chave estrangeira e a foreign key, né, a restrição foreign key, ela é utilizada para implementar o conceito de chave estrangeira e serve para indicar que o conteúdo de um atributo faz referência a um outro atributo definido como chave primária ou unique em uma outra tabela. Ela garante a integridade referencial. Lembramos disso aí nas últimas aulas. Então, o exemplo que eu dei também há pouco, que é, por exemplo, temos um aluno e temos uma tabela curso. E aí nós temos lá, por exemplo, dentro da tabela aluno,
uma chave estrangeira chamada código do curso, que faz referência à chave primária dessa tabela aqui, código do curso. Então, aqui ela vai ser uma chave estrangeira, porque ela está na tabela aluno, e aqui ela vai estar referenciando a chave primária da tabela curso, lá a chave código curso. Então, a restrição foreign key é dada pela restrição foreign key. Como que a gente declara? Da mesma maneira que a gente faz com a primary key, no final da declaração da tabela, a gente identifica qual é que a chave, da mesma forma que a gente identifica a chave primária, a gente identifica a chave estrangeira no final da declaração da criação da tabela. Ok? Entendido, pessoal? Agora nós vamos falar um pouco sobre visões ou views em banco de dados. O conceito de visão, no contexto do banco de dados, dos SGBDs, ele possibilita a criação de tabelas virtuais ou tabelas lógicas, as quais são derivadas de outras tabelas ou através de outras visões previamente definidas. A visão ela amplia a forma de visualização dos dados, introduzindo uma nova possibilidade de representá-los a partir de tabelas lógicas. Desse modo, diferentemente das tabelas que existem fisicamente no banco de dados, as visões são apenas definidas no catálogo do banco de dados, de forma que sua estrutura é um resultado de um comando select qualquer. O uso de uma visão possibilita um nível adicional de segurança e uma melhor adequação às possibilidades de acesso conforme a área de interesse do usuário. Nem todas as pessoas em uma empresa podem ter acesso a todas as informações. As visões elas permitem ocultar a complexidade e o sigilo dos dados e possibilitam criar uma independência lógica de dados, sem alterar a estrutura física. Ou seja, o uso de visões ela permite definir formas de limitar o acesso às informações do banco de dados, dependendo do usuário, de acordo com o papel que ele executa na empresa. A visão ela possibilita criar novas tabelas lógicas, restringindo ou agrupando informações de forma a atender às diversas necessidades do usuário. Por exemplo, uma tabela funcionário com todos os dados cadastrais dos funcionários, incluindo o salário. É de se esperar, nesse caso, que o salário, dentre outros dados, é de uso restrito da área do pessoal de RH, de pessoal. Entretanto, existem diversas informações do perfil dos funcionários que podem ser públicas, de acesso livre a todos, como, por exemplo, o nome, o telefone, o ramal, o cargo que ele ocupa, etc. Essa demanda de acesso público, em parte dos dados de uma tabela física, poderia ser resolvida com a criação de uma visão de nome de ramal. Então, aqui, por exemplo, no nosso exemplo da imagem, nós temos aqui o nível externo, em que nós temos a criação de visão externa. E há um mapeamento conceitual externo. Não se preocupe muito com esse tipo de explicação aqui, porque é só uma explicação mais geral. Então, nós temos a tabela lá, por exemplo, uma tabela funcionário, que tem o nome, o cargo e o salário. Essa tabela tem todos esses dados, porém, nós não queremos exibir esses dados para todas as pessoas que vão ter acesso ao banco. Então, a gente cria o quê? Uma visão. Uma visão ela é como se fosse uma consulta SQL específica armazenada. Então, por exemplo, eu quero uma consulta que mostre apenas o nome e o cargo do funcionário. Então, eu vou colocar, vou fazer uma Create View. Opa. Create View. E nessa view eu vou inserir um select que especifique essas informações. Então, select nome, cargo, where, from, quer dizer, funcionário. Aqui tem que colocar o nome inteiro, né? Where, e especifique-se lá, por exemplo, o código do funcionário,
algo assim, tá? O código A1. Então, isso aqui ele vai criar uma consulta permanente, um select permanente, para que eu não precise ficar digitando esse select muitas vezes, a gente cria uma view e é como se salvássemos essa consulta lá no catálogo. Então, essa view vai ser salva lá no catálogo do banco de dados e todas as vezes que a gente precisar acessar a informação com esse tipo de especificação, em vez de a gente digitar a consulta todinha de novo, a gente utiliza uma view, ok? Então, esse é o conceito de views, pessoal. Agora vamos falar um pouco de esquema. O que é um esquema de um banco de dados? Um esquema na SQL permite agrupar tabelas, visões, dentre outros elementos do banco de dados que têm características de uso comuns. Para exemplificar, considere um banco de dados corporativo, onde existem centenas ou até milhares de tabelas para atender às diversas áreas de negócio, por exemplo, vendas, compras, contabilidade, etc. Nós podemos subdividir o sistema corporativo em uma série de subsistemas específicos, um para cada área de negócio da empresa. Para armazenar os dados em cada subsistema, poderão existir tabelas específicas desse subsistema e tabelas gerais que podem ser acessadas por mais de um subsistema. Ou seja, é como se o banco de dados ele fosse um conjunto de vários subsistemas, vários subbancos de dados, que trabalham com tabelas específicas, mas compartilhadas. O conceito de esquema ele possibilita representarmos os diferentes subconjuntos, atribuindo um nome a cada um deles. Isso facilita tratar de forma agrupada dos elementos que compõem o banco de dados. Enfim, o esquema ele é um agrupamento lógico de objetos no banco de dados relacionados. Um esquema na SQL ele é identificado por um nome e um identificador de autorização para indicar ao usuário que criou esse esquema. Cada usuário tem um esquema padrão, que é o seu próprio nome de login. Um usuário só pode criar objetos em seu próprio esquema, a não ser que ele tenha privilégios adequados para criar em outros esquemas. Então, aqui nós temos um exemplo de vários esquemas no banco de dados, mas aqui é um banco de dados só. Então, o banco de dados, por exemplo, é empresa. No banco de dados empresa, nós temos a tabela funcionário, temos tabela RH, tabela vendas, vários tipos de tabela, nota fiscal, entre outros tipos. Mas aqui a gente agrupou eles em esquema. Por exemplo, esquema 1, tabelas relacionadas a vendas. E aqui, as tabelas que estão relacionadas às vendas. Esquema 2, RH, e aqui todas as tabelas que são relacionadas a esse assunto. E assim por diante. Eles não deixam de fazer parte do mesmo banco de dados, apenas são agrupados de forma lógica, tá? É um agrupamento conceitual para poder visualizar melhor, enxergar melhor o banco de dados. Então, esse é o conceito de esquema em banco de dados. Um outro conceito que vemos é o de restrição de domínio. O conceito de restrição de domínio está associado à capacidade de incorporar no banco de dados um conhecimento semântico que delimita os valores válidos possíveis de que um determinado atributo pode ter. Na própria definição de um atributo, ele recebe um nome e um tipo de dado. Ao definirmos o tipo, automaticamente nós criamos uma restrição de domínio. O tipo de dado inteiro só vai receber números inteiros. Isso ocorre porque um atributo definido como inteiro não vai aceitar nem números, nem letras, nem números fracionários, no caso. Um atributo definido, por exemplo, como char, tamanho 10, ele não pode armazenar uma sequência de caracteres com mais de 10 bits. Ou seja, se eu colocar lá 11 dados, 11 caracteres, ele não vai aceitar, porque o tamanho é limitado ao tamanho 10. Isso é uma restrição de domínio. Entretanto, a restrição de domínio ela vai além da definição do tipo. É possível também delimitar dentro de um conjunto de valores válidos de um tipo, um subconjunto ainda mais restrito. Esse tipo de restrição ele é bastante interessante no armazenamento persistente, no armazenamento de dados efetivos, porque ele elimina a possibilidade de armazenar um valor para um atributo que não seja um valor válido. Por exemplo, ao definirmos um atributo para armazenar o sexo de uma pessoa, nós definimos o tipo char tamanho 1. Aí a gente vai e delimita os valores como apenas M para masculino e F para feminino. Dessa forma, qualquer tentativa de inserir um dado
ou alterar um valor desse dado fora dessas informações, desses valores válidos, que é MF, o banco de dados já não vai permitir, ele não vai realizar esse tipo de alteração. Então, a definição de uma restrição de domínio ela pode ser feita de forma individual em cada atributo ou através da definição de um novo tipo definido pelo usuário. Então, essa restrição de dados ela é feita justamente para que não seja inserido um dado fora daquela quantidade ali que nós colocamos. Então, se o sexo é só M ou F, não tem como colocar lá o sexo como G. Então, é uma forma de especificar e restringir os valores de dados. Dessa forma, a gente garante que os dados eles sejam verdadeiros, eles não aceitem informações inadequadas, informações que não sejam corretas, ok? Bom, pessoal, no decorrer desse curso, nós estudamos os conceitos de bancos de dados, estudamos o conceito de entidades, atributos, relacionamentos, o modelo entidade-relacionamento, o diagrama entidade-relacionamento. Nós estudamos também sobre os sistemas gerenciadores de bancos de dados, os tipos de dados que eles aceitam, quais são os sistemas mais conhecidos. Também estudamos a Structured Query Language, que é a SQL, né, a linguagem de consulta de dados. Também estudamos restrições, visões e esquemas. Então, todo esse conteúdo foi visto no nosso curso e nossa aula de hoje vai chegando ao fim. Foi um prazer imenso estar com você nessa disciplina. Espero que o conhecimento adquirido seja aplicado na prática na sua vida profissional de forma efetiva e eficiente. Então, fica aqui um grande abraço e até mais.